Salve pessoal, sejam muito bem-vindos! Na aula de hoje nós vamos ver como instalar o SQL Server e o SQL Server Management Studio no ambiente Windows. Então eu já estou aqui com o site da Microsoft aberto para poder fazer o download do SQL Server. O link é um pouquinho grande, eu vou deixar para vocês disponível, tá? Mas basicamente você procura por download do SQL Server na internet e já vai estar lá o primeiro link disponível para vocês como resposta no Google, tá? Mas eu vou deixar o link para vocês aqui acessarem de uma forma bem fácil e prática. Então eu já estou com o site aqui aberto, eu vou rolar aqui a tela um pouquinho mais para baixo e a gente vai ver que a gente tem duas opções para fazer download aqui do SQL Server. A versão de desenvolvedor e a versão Express. A diferença entre um e outro é que a versão desenvolvedora contém algumas funcionalidades a mais que você encontraria numa versão do SQL Server Full, ou uma versão paga, né? E a versão Express é uma versão, como o próprio nome diz, é uma coisa rápida, são coisas básicas para você fazer ali. Eu vou instalar a versão de desenvolvedor e eu vou mostrar para vocês por quê. Então, eu vou clicar ali no link, ele já vai fazer ali o download da versão ali do instalador para a gente, e eu vou clicar aqui em abrir arquivo. Então ele abre ali o instalador, ele pergunta ali se a gente quer instalar só o básico, quer instalar de forma personalizada ou se a gente quer baixar uma mídia que ele vai baixar um arquivo ISO para a gente poder fazer a instalação. Eu vou clicar aqui em personalizado. Esse item aqui é só para que eu possa mudar o idioma para inglês. Isso, gente, é opcional. Mas como eu falei no vídeo lá da instalação do Visual Studio 2022, é importante que você se habitue a utilizar e consumir o idioma inglês no seu dia a dia, seja de estudo ou no seu dia a dia de trabalho. Porque a gente, como desenvolvedor, a gente consome muito material em inglês. Então é muito importante a gente ter noção e lidar com aquilo ali no dia a dia, traz uma certa leveza e um certo costume quando você começa a ler textos em inglês. Tá bom? Então eu vou clicar aqui em instalar. Ele vai fazer o download aí do pacote para a gente, tá? É um download um pouquinho comprido, de aproximadamente 1,4 GB. Então eu vou pausar o vídeo aqui agora e volto com vocês na hora que o download tiver sido finalizado. Bom, ele terminou aí o download e ele já abriu logo em seguida essa telinha aí para a gente, que é em si a telinha do instalador. Então, aqui é que a gente vai dar continuidade para a instalação do nosso SQL Server. Eu vou clicar aqui em Installation e vou pedir para ele fazer a instalação, né, de um novo SQL dentro da minha máquina. Então, ele já abriu essa janelinha aqui para a gente. Aqui, conforme eu falei para vocês, eu quero uma versão gratuita, né? E a versão gratuita que eu quero é a de Developer. Então, eu vou dar um Next. Eu vou aceitar os termos de licença aqui do SQL Server. E ele vai verificar algumas coisas e vai pedir para a gente utilizar o Microsoft Update para checar por update do SQL Server de algumas features do SQL Server. Eu vou selecionar ali e vou clicar em Next. Vou clicar em Next. E aí, pessoal, aqui tem uma diferença que se você baixou a versão Express, você não vai encontrar esse cara aqui. É um cara que eu particularmente utilizo em alguns casos, tá? Que é esse Full Text aqui. Eu vou dar um Next. Eu vou manter ali o nome da instância default mesmo, que é Microsoft SQL Server. Vou clicar em Next. Aqui eu também não vou fazer nenhuma alteração. No SQL Server Agent, SQL Server Database Engine, eu vou deixar tudo configurado do jeito que está. Então, eu vou dar um Next. E aqui a gente tem duas opções. A gente tem a opção de deixar a autenticação somente para o usuário logado no Windows, ou a gente fazer aqui um Mixed Mode, onde a gente autentica tanto via o usuário do Windows, quanto uma autenticação via SQL Server, com o usuário SA, que é o System Administrator, né? O usuário padrão aí do SQL Server. Como utilizo só na minha máquina para desenvolvimento, eu mantenho isso aqui somente com o usuário autenticado. Para fazer isso, eu preciso adicionar o usuário atual, o usuário que está logado atual. Vou clicar aqui e aí ele já adicionou o meu usuário ali, o usuário que está logado atualmente como usuário aí para autenticação do SQL Server. Vou clicar em Next. E aqui ele já configurou tudo e já está pronto para iniciar a nossa instalação finalmente. Vou clicar em Install agora e vou deixar ele fazer o processo de instalação.
Esse processo aqui, pessoal, também é um processinho demorado, demora alguns minutos aí. Eu vou pausar o vídeo mais uma vez e aí quando ele finalizar aqui, eu volto com vocês. Bom, pessoal, estou aqui de volta e ele finalizou a instalação do SQL Server 2019, a versão developer aí na minha máquina. Então, com isso, a gente já tem um SQL Server pronto para ser utilizado e consumido por qualquer aplicação. Agora, o que eu vou fazer é instalar uma ferramenta que vai facilitar a utilização do SQL Server quando eu precisar consumir, consultar algum banco, rodar alguma query, que é o SQL Management Studio. Eu já estava até com a janela aberta, então eu vou fechar esse cara aqui, vou fechar esse carinha aqui também. E aqui eu tenho na minha outra aba, também é um link grande, vou deixar o link disponível para vocês, mas eu tenho também aqui já aberto para fazer o download do SQL Management Studio. E aqui, pessoal, a gente tem mais uma alternativa, que é o Azure Data Studio. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo também, mas eu particularmente acho o SQL Management Studio uma ferramenta mais completa, tá bom? Então eu vou fazer a instalação e a utilização dele na minha máquina. E aqui vale um ponto de atenção também. Deixa eu fechar aqui minha janela de download. Quando você entra nesse site, ele automaticamente já coloca aqui a versão para você de download baseado no seu idioma, se caso ele esteja disponível. Para a gente, em português, ele tem uma versão em português também. Então, se eu clicar aqui, eu vou fazer o download da versão em português. E, mais uma vez, eu prefiro utilizar as ferramentas sempre em inglês. Então, eu vou descer aqui a tela mais um pouquinho para poder fazer o download da versão em inglês. Então, é um download de mais ou menos 600 megas, tá? Vai demorar alguns minutos aí. Tá dizendo ali que falta um minuto restante ainda para concluir o download. Então, eu vou deixar ele terminar de fazer o download e logo em seguida eu vou fazer a abertura desse instalador, tá bom? Bom, pessoal, eu dei um corte no vídeo para poder agilizar, ele já acabou de terminar de fazer o download aqui. Eu vou clicar para abrir o instalador do Management Studio. Tá aqui a janela até bem parecida com a primeira instalação do SQL Server, né? Na hora que a gente configura o idioma lá para poder fazer o download. Eu vou clicar aqui em Install. E aí ele acabou de finalizar a instalação do SQL Server Management Studio aqui na minha máquina. Então eu vou fechar aqui, vou dar um close aqui e vou escrever Management Studio e vou pedir para ele fazer a abertura do nosso aplicativo. Muito bem, pessoal. Logo aqui que ele já abre, ele já dá uma telinha para a gente selecionar e digitar ali o nome do servidor que a gente quer se conectar e também a autenticação. Um benefício, ao meu ver, dessa configuração que a gente fez é justamente que a gente não precisa alterar absolutamente nada para a gente poder utilizar o SQL Server. Então, se eu pressionar aqui Connect, ele já vai se conectar ao nosso SQL Server. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, clicar com o botão direito em New Database, vou criar aqui um novo banco, vou dar OK e pronto. A gente já tem o nosso novo banco de dados utilizando o SQL Server que acabamos de fazer a instalação na nossa máquina. Muito bem, pessoal. Por esse vídeo é só. Nós fizemos toda a instalação do SQL Server e também do SQL Server Management Studio. Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!